Olá, professores e professoras! Nesse vídeo vamos falar das atividades propostas no Manual do Professor do livro O Médico e o Monstro. Elas se dividem em dois grupos. No grupo 1, reunimos as propostas de pré-leitura, de leitura e de pós-leitura, restritas à área de linguagens. No grupo 2, reunimos as atividades que podem ser desenvolvidas nas outras áreas do conhecimento. Também vamos comentar as sugestões de aprofundamento e as referências complementares. Mas antes de entrar nas atividades, vamos conhecer um pouco deste grande clássico e seu autor. O Médico e o Monstro foi escrito por Robert Louis Stevenson, nascido na Escócia no ano de 1850 e falecido em Samoa no ano de 1894. A história foi publicada em 1886 e se tornou rapidamente um grande sucesso, permanecendo até hoje como um clássico. A história contada por Stevenson é a do jovem médico Henry Jekyll, que, como fruto de experiências, ganha o poder de se converter na parte malévola de sua personalidade. Esse outro ser oculto é chamado de Mr. Hyde, um homem estranho, rude, violento, com instintos assassinos. Esse lado violento e mau do bondoso e respeitado Dr. Jekyll vai ficando mais forte e ousado, e com o tempo ele passa a se transformar em seu lado mau involuntariamente. É aí que se inicia o conflito, quando os amigos do Dr. Jekyll começam a desconfiar que aquele Mr. Hyde poderia estar chantageando o bom médico por algum erro do passado. Esse conflito entre o lado bom e o lado mau dos seres humanos é o núcleo de um dos principais temas de O Médico e o Monstro, a dualidade das pessoas, o fato de todos nós possuirmos instintos elevados e, ao mesmo tempo, instintos rebaixados. O conflito moral de uma pessoa que deseja ser boa, mas não consegue deixar de ter desejos perversos e maldosos. É o peso que o Dr. Jekyll não conseguiu suportar. O Médico e o Monstro é um clássico da literatura, por ser uma obra de arte admirada durante muito tempo. É isso que torna clássica uma obra de arte, o reconhecimento de suas qualidades. Stevenson escreveu seu livro em um período no qual a medicina era muito valorizada e se voltava para a pesquisa do comportamento humano e seus desvios, como a depressão, a paranoia e a apatia, condutas muitas vezes consideradas formas gerais de demência. Entre as patologias reconhecidas no século XIX estava o transtorno dissociativo de identidade, que fazia pessoas agirem como se tivessem várias identidades dentro de si, às vezes opostas e conflitantes. Agora vamos falar sobre as atividades que preparamos para as aulas com esta obra. Vamos começar pela pré-leitura, pensada com o objetivo de instrumentalizar alunos e alunas com tecnologias e ferramentas de leitura, escrita e estudos, como o dicionário, o glossário e a enciclopédia. Propomos atividades que pretendem sensibilizar e instrumentalizar alunos e alunas para a leitura do romance. A intenção é proporcionar uma experiência de pesquisa e a ativação de repertórios prévios por meio da pergunta: o que é romance? Com essa atividade, começamos a introduzir o tema dos gêneros literários. Em seguida, sugerimos que a turma produza uma definição da palavra romance utilizando um dicionário. Alunos e alunas aprenderão a usar o dicionário como ferramenta de pesquisa de leitura e estudos e a produzir um glossário, outro recurso útil aos estudos. E em seguida, propomos ainda aprofundar o conhecimento do dicionário por meio da apresentação detalhada de todas as categorias da linguagem que um verbete contém, como classificação gramatical, divisão silábica, pronúncia e outras. Até aqui falamos das atividades de pré-leitura. Agora passaremos às atividades de leitura direcionadas a formas de leitura orais, cênicas e coletivas. Essa atividade é a conhecida roda de leitura. Cada aluno ou aluna lê um trecho durante alguns minutos. A roda lembra o sentido coletivo da leitura, reativada como ato social compartilhado. Em seguida, alunos e alunas poderão encenar uma passagem da narrativa.
Essa atividade pretende dar corporalidade e carga emocional à leitura, ressaltando as qualidades dramáticas do texto. Agora vamos à atividade de pós-leitura, que propõe apresentar a enciclopédia como ferramenta de estudos e pesquisas. Propomos uma parte expositiva, feita pelo professor ou professora, e uma parte ativa, em que alunos e alunas em grupos redigirão um verbete de enciclopédia para o romance O Médico e o Monstro. Agora vamos apresentar as atividades do grupo 2. Elas foram pensadas para professores de outras áreas do conhecimento a partir da leitura de O Médico e o Monstro. Para a atividade de pré-leitura, buscamos relacionar o médico e o monstro e os avanços científicos do século XIX que resultaram na Revolução Industrial. O estudo dos avanços das ciências naturais, como a biologia, a química e a física, poderá compor um panorama do contexto social do século XIX. A atividade de leitura propõe a produção de um curta-metragem em grupos. O roteiro seria a adaptação do romance de Stevenson. Essa atividade é de execução complexa, mas pode mobilizar muitas turmas por se tratar de um produto escolar autoral, que pode incluir diversas habilidades, como a redação, a atuação dramática e as técnicas de filmagem. A proposta da atividade pós-leitura também é de execução complexa. O objetivo é explorar a psicanálise como importante área de conhecimento no mundo atual relacionada ao enredo de Um Médico e um Monstro. Trata-se da organização de uma exposição sobre a psicanálise, formada por cartazes informativos e que seria montada em algum dos corredores da escola, com a colaboração de professores e professoras da área de artes. Essas propostas devem ser adaptadas a cada contexto de turma, série e escola. Esta obra e atividades propostas contemplam as habilidades de linguagens e suas tecnologias, bem como as de língua portuguesa previstas na Base Nacional Comum Curricular, nos pontos descritos no material de apoio deste conteúdo e também ao final deste vídeo. Esperamos que essas propostas sejam importantes para suas aulas, tornando-as mais atraentes, ricas e dinâmicas. Obrigada por assistir e até a próxima!